Olá, aqui é Andrea Volney, da Pedagogia Quântica. E hoje nós vamos pensar se tem alguma forma da gente potencializar, da gente acelerar, da gente refinar, na verdade, da gente fechar com chave de ouro a alfabetização de uma criança. Bom, gente, nós estamos aí pertinho do final do ano, né? 2 meses aí pela frente. E essa hora é a hora crucial, né? São os últimos passos antes das crianças avançarem para o ano letivo seguinte. Mas é muito importante que no primeiro ano elas concluam, elas fechem essa capacidade de decifrar um texto, de entender uma mensagem, de transmitir uma mensagem escrita, para não ir com essa demanda para o segundo ano, né? Porque quando a criança vai sem fechar a alfabetização para o segundo ano, aí vai ser mais desafiador para ela. Ela vai ter que acelerar o passo e para uma criança que já vem apresentando dificuldade, isso pode ser muito desafiador. Então, é possível que a gente faça isso? Vou explicar para vocês como. Bom, uma criança ser considerada alfabetizada, o que ela precisa? Ela precisa saber minimamente, não de maneira refinada, mas ela precisa saber minimamente decifrar um código. Isso quer dizer, ela tem que ler um bilhete, algum texto, pequeno que seja, e compreender o que aquela mensagem está querendo dizer. E ela precisa também ser capaz de fazer isso através da escrita. Nessa fase, ela ainda vai ter algumas trocas ortográficas, vai ter algumas dificuldades, é normal. Mas é importante que ela avance para o segundo ano sabendo ler minimamente um texto pequeno e escrever minimamente um recado, um bilhete, transmitindo uma mensagem para alguém, tá? Esse é o pré-requisito. E uma criança não pode estar alfabetizada se ela não conhece as letras, se ela não conhece os fonemas. E muitas vezes, eu vejo isso acontecer com muita frequência, muitas vezes a criança vem durante todo esse ano, constrói todo esse conhecimento de letras, constrói toda a percepção do fonema, constrói até a percepção da sílaba, mas ela fica enganchada, ela fica... Parece que um quebra-cabeça com as pecinhas soltas, e ela não consegue decifrar esse código. Então ela vai ler, ela repete ali aquela sílaba, mas se você pergunta para ela o que foi que ela leu, ela não sabe, não compreendeu. Isso acontece com muitas crianças. Tem crianças que passam por esse período assim, ó, rapidinho, mas tem crianças que ficam muito tempo aí, tentando entrar nessa leitura de compreensão. Então fica uma leitura que ainda é muito fragmentada e que impossibilita essa criança de criar uma imagem mental a respeito daquilo que ela está lendo, né? E a dica para vocês que eu deixo hoje é de usar estratégias dessa leitura global. O que acontece? Quando a gente sai um pouco da decifração da sílaba, quando a gente sai um pouco da decifração do fonema e começa a apresentar para essa criança estruturas completas das palavras, através de brincadeiras, através de jogos, e elas começam a memorizar alguma dessas palavras. Em cima dessa memória, a gente traz então essa compreensão da constituição das sílabas, a gente faz o caminho inverso. Então a gente cria primeiro essa imagem mental, com essa palavra que ela já sabe qual é, para depois ela compreender a engrenagem da palavra. As crianças que aprendem dessa forma, elas leem muito rapidamente. Elas batem o olhinho e elas conseguem ler, porque ela vai encontrando estratégias para buscar ali informações naquela palavra que vai fazer com que ela leia estando conectada com o sentido, com o significado. Uma alfabetização bem feita, a gente precisa estar dentro de uma proposta significativa. Eu ficar montando palavras como pato, pia, pepe, pai,
muitas vezes a criança decifra o código, mas ela não consegue encontrar relação entre essas palavras. Por isso que a leitura fica totalmente sem significado. A proposta da metodologia, dessa leitura global, ela chega exatamente neste momento em que a criança está perdida com esse tanto de informação que ela já recebeu, mas ela ainda não consolidou. E eu tenho grandes relatos de alunas que fizeram o trabalho do meu curso e que chegaram para mim: Andréa, mas essa criança está há tanto tempo sem aprender a ler e escrever. Eu fiz 3, 4, 5 atendimentos e ela começou a ler. Será? As pessoas, as alunas até duvidam, acredita? Elas até duvidam, elas falam assim: será que foi a minha intervenção mesmo? Ou será porque essa criança já estava madura? E aí eu respondo o seguinte: a criança, ela já tem todas essas informações que foram trabalhadas exaustivamente com ela. E quando a gente chega com essa estratégia, é como se ela liberasse essa compreensão que está travada. Então, sim, esta metodologia para essa criança que está faltando ainda um passinho para avançar, que ela já conhece a letra, ela já conhece o fonema, mas ela não avança na leitura, ela não avança na escrita. Quando você usa a estratégia da alfabetização quântica, que é essa metodologia alinhada com princípios sistêmicos, que tem uma força maravilhosa, uma força linda, que é a força do amor dessa criança pela família. Quando a gente junta essas duas coisinhas, esses dois ingredientes mágicos, esse percurso fica muito mais leve para as crianças. Deixa eu contar para vocês a história de um aluno meu. Ele vinha apresentando um quadro de agitação na escola. Então ele corria muito na hora do recreio. Ele não podia ser contrariado em nada. Quando ele era contrariado, ele ficava muito nervoso, gritava assim, ficava realmente bastante alterado. E uma coisa que acontecia também, ele se auto-agredia. Então ele começava a se machucar, bater a cabeça na parede. Então entrava em situações de desconforto muito grande emocional. E na sala de aula a professora fazendo todos os trabalhos, né? O trabalho de letra, de fonema. E ele não estava dando respostas à altura da turma dele. E a professora chegou para mim e perguntou: você pode dar uma olhadinha? E eu combinei com ela: vou fazer alguns atendimentos nessa abordagem sistêmica. Pode ser que ajude, pode ser que não. Tudo bem? Tudo bem. E eu fiz alguns atendimentos com a criança e fui começando todo o trabalho de reconhecimento da leitura, da escrita, em cima de palavras de alto valor afetivo para ela, que são as pessoas do seu núcleo familiar. Então nós fomos resgatar histórias, nós fomos conversar sobre o papai, sobre a mamãe, e a partir daí usamos essa estratégia dessa leitura global, dessa leitura facilitada. Fomos escrever frases sobre o papai, frases sobre a mamãe. E tem uma didática, tem uma estratégia toda que a gente precisa seguir. E depois de uns 5 ou 6 atendimentos, a professora chegou para mim e falou assim: André, você não vai acreditar. O fulano leu 2 parágrafos inteiros de um texto. Eu não acreditei. Ele está lendo. E aí eu fico muito feliz. Por quê? A gente encontra um ponto de acesso para essa criança. Não é que ela não está aprendendo. Ela está aprendendo. As informações que a professora está ali passando para ela e que ela não está se permitindo mostrar, estão ali, já estão ali. Mas quando a gente gira uma chavinha, a criança se autoriza. Ela se percebe capaz e ela se lança. E ele hoje está muito mais centrado, está muito mais focado, ele tem vontade, tem desejo de aprender, não se agride mais, não tem crises mais de nervosismo, não bate nos colegas. Por quê? Essa criança, gente, ela foi vista, além de toda a estrutura pedagógica que foi usada com ela,
por ter uma professora muito comprometida, muito envolvida com a formação dessa criança, faltava só ele se autorizar. E esse trabalho, quando a gente traz essa leitura globalizada, quando a gente traz essa leitura globalizada alinhada com os princípios sistêmicos, alinhadas com a força dessa criança dentro da sua família, eu digo que é uma mágica porque a mágica acontece. E nós precisamos só estar disponíveis para que ela aconteça. Sem expectativa, sem cobrança, sem ansiedade. Esse trabalho é um trabalho de confiança. É um trabalho de você olhar para a criança e falar assim, ok, tá tudo certo. Vamos seguir a partir disso aqui que você já tem. E a criança vai ficando leve e ela vai se autorizando. Então, se você quer dar essa refinada aí na alfabetização do seu filho, do seu aluno, se você é psicopedagogo e quer aí contribuir ainda mais com seus pacientes, eu tenho relatos de psicopedagogas que são alunas minhas assim encantadas com essa forma de trabalhar. Então, se você quer dar esse upgrade aí na alfabetização do seu filho, vou deixar aqui embaixo o link do curso completo. O curso de alfabetização quântica é um conjunto de aulas onde primeiro eu trago toda a estrutura quântica para você entender essa abordagem e saber por que ela funciona e o que você tem que observar em você mesmo na hora de atuar, na hora de estar disponível para essa criança. Todas essas reflexões são muito importantes. E também toda a parte didático e pedagógico alinhado com os princípios quânticos, os princípios sistêmicos, baseados então nas leis do amor de Bert Helling. Fica aqui o meu convite para você. Vale muito a pena você apostar numa nova possibilidade para essa criança. Por quê? Porque ela pode estar em níveis de sofrimento que, se não forem vistos, se não forem cuidados, vão se avolumando, vão virando uma grande bola de neve. Por isso que é tão legal a gente garantir que esse primeiro registro, essa constituição da leitura e da escrita, tenha esse toque de afeto, esse toque de humanidade, tá bom? Então, se você quiser vir para esse time de alfabetizadores quânticos, ainda dá tempo. Vou deixar o link aí embaixo para você adquirir o curso. E ano que vem a gente não consegue dar mais esse desconto. A gente está com um desconto bem legal, 50% de desconto. E ano que vem a gente já vai ter preço novo. Então, se você é um profissional da educação, se você trabalha com reforço escolar, se você é psicopedagogo, se você é pedagogo, se você é orientador educacional e está sempre com essa demanda de crianças com dificuldade de ler e escrever, vem com a gente, que junto a gente consegue se empoderar e fazer um trabalho muito bonito. Ok? Então, um abraço de luz e confiança quântica.